Assim como o Brasil, a Venezuela está atravessando uma crise institucional e também uma crise econômica, crise política que precisa ser resolvida. Para tentar reverter esse quadro, o presidente Maduro resolve então mudar o seu ministério para combater essa crise e garantir a paz. Alguns pontos nessa história da Venezuela são interessantes. Por exemplo, a Venezuela teve nos últimos anos o presidente Chávez e agora o Maduro, que são presidentes com uma filosofia um pouco mais, digamos assim, socialistas, né, que visam a distribuição de renda e uma série de outras coisas que teoricamente são boas para a população. Por outro lado, a economia da Venezuela é baseada fortemente em petróleo. Onde tem petróleo, adivinha quem se interessa? Estados Unidos, que estão preparados para fazer guerra ou qualquer outra coisa para meio que se apossar ou ganhar o máximo possível em cima do petróleo da Venezuela. Uma problemática que a gente tem aqui em falar da Venezuela é justamente as informações que a gente pode levantar sobre esse país. Haja visto que normalmente as fontes têm uma influência que a gente sempre deve se questionar e refletir sobre a veracidade das informações. Aqui nesse vídeo a gente vai confrontar alguma dessas informações, colocando notícias da grande mídia brasileira que tem um interesse muito grande em afirmar que o socialismo é um sistema fracassado, já que a grande mídia é golpista, normalmente da direita ou ultradireita. Então a gente tem alguns sites no Brasil, por exemplo, como o Globo, que ataca fortemente a economia da Venezuela e prega que lá só tem desgraça, que é coisa ruim. É mais ou menos aquela história do nazismo, né, de alguns países que eles tentam criminalizar o inimigo e dizer para a população, olha, aquilo lá é ruim demais, não vai para lá não, aqui é bom, não sei o quê. Enquanto isso, mete lenha na população. Né? Por outro lado, a gente vai ver também outros sites de notícias internacionais. Então eu convido você à reflexão sobre o tema Venezuela e vou desde já colocar e deixar claro que é o seguinte, baseado somente nesse tema, é que eu vou poder fazer um estudo, uma reflexão sobre o que acontece na Venezuela. Mas a questão é muito mais profunda, precisaria que alguém de lá comentasse, e mesmo assim, dependendo das influências que essa pessoa tem, a análise também ela tende a ser, digamos, bom, para um lado, para o outro e tudo mais. A gente vai tentar dar uma visão geral sobre a Venezuela aqui, né, sobre a economia, sobre o que acontece de fato na Venezuela e falar um pouco sobre o país Venezuela. O país Venezuela é lindo, minha gente. Muita praia bonita, muita gente bonita, um povo alegre, com certeza uma opção turística muito bacana e fica bem coladinha no Brasil. Então vamos lá, sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto e se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais para que o canal cresça e a gente leve essa reflexão a todas as pessoas. Além disso, se você puder contribuir com o crescimento do canal, então aqui está um vídeo explicando como você pode criar uma campanha de propaganda no Google, né, para que o canal tenha cada vez mais inscritos e a gente consiga dessa forma acelerar o crescimento e a levada de reflexão a mais pessoas. Então vamos à notícia aqui. Venezuela tem 11 novos ministros e a notícia diz o seguinte: o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, promoveu nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2017, uma mudança de seu gabinete designando 11 novos ministros que terão como objetivo principal libertar o país da criminalidade, recuperar a economia, consolidar os programas de assistência social e garantir a paz. Bom, vale lembrar o seguinte, o Maduro já está há alguns anos aí no governo, né, e até agora não conseguiu realizar tais coisas. A gente se pergunta então por quê? O Maduro diz o seguinte: necessitamos de renovação de gabinete executivo e chamar as fileiras do governo, um conjunto de companheiros, de forma a combinar experiência com compromisso. Companheiros é um termo muito comum no pessoal da esquerda. Nicolás Maduro falou no quartel da Montanha, onde está enterrado o corpo do ex-presidente Hugo Chávez, que comandou o país entre 99 e 2013, e desde 2013 é o Maduro que está na presidência, né? O pronunciamento de cadeia de rádio e televisão foi o primeiro em 2017. Bom, eu não conheço fontes de informação em espanhol da Venezuela, não consegui achar. Seria muito bacana ver a opinião deles também, diretamente deles, sobre isso. Só que a minha preocupação é se na Venezuela existe oposição. É muito importante uma oposição de mídia, porque a gente coloca o contraponto. Lembrando que a oposição à Venezuela é uma coisa bem sensível, minha gente.
pensem sempre o seguinte: a Venezuela tem petróleo. Quem tem petróleo vira alvo dos Estados Unidos e de muitos países, essas empresas petroleiras, sei lá, que estão de olho nesse mercado. E, segundo informações, a Venezuela chega a produzir até mais petróleo que a Arábia Saudita. Então, não é uma coisa assim banal, tá? Então, vira alvo especulativo. Uma das principais mudanças foi a designação do governador da Aragua, Tarek El-Assami. Aragua, bom, como vice-presidente, por ser, segundo o chefe de Estado, um líder indiscutível, que concentrará na sua gestão na segurança. Engraçado que lá ele que coloca o vice-presidente, de acordo com o que ele pensa, né? O novo vice-presidente é socialista, advogado e criminologista. Em 2008, no governo Chávez, foi ministro das Relações Interiores e Justiça. Bom, a outra notícia diz aqui o seguinte, notícia de Portugal, vamos sair um pouco do Brasil. Nicolás Maduro remodela o governo. E ele diz aqui, o presidente da Venezuela remodelou na quarta-feira o seu gabinete, tá? Necessitamos de uma relação, então ele confirma então a notícia aqui. Vamos com tudo contra os criminosos, corruptos e extremistas, são a fala aí do Maduro, cartão da pátria. Maduro voltou a fazer referência ao cartão da pátria e assim por diante. Então confirma a notícia que a gente vê aqui no EBC, desculpa. Uma outra notícia diz aqui o seguinte: Maduro reafirma que o parlamento venezuelano está em vias de autodissolução. Olha, é que o parlamento, o presidente da Venezuela insistiu na quarta-feira que o parlamento venezuelano, onde a oposição detém a maioria, está à beira de autodissolução. Ele tem o poder de fazer a dissolução do parlamento e convocar novas eleições. O meu temor é que, mesmo convocando novas eleições, o parlamento que virá será então ainda de oposição. E aí eu vou fazer já alguns comentários aqui para vocês antes da gente começar essa análise aqui fazendo outras notícias, aqui como essa aqui, por exemplo. Um governo popular, um governo socialista, um governo que fala em distribuição de renda, mesmo tendo a denominação socialista ou não, carregando vermelho ou não, seja no Brasil, em qualquer lugar da América, das Américas no geral, ele tem um problema muito grande com os Estados Unidos, isso já é histórico. Então, é a questão do neoliberalismo, a questão dos colonizadores, né? Os americanos, eles têm esse espírito de chegar e destruir com tudo. Eles são muito fortes no que se trata de economia. Eles são realmente muito fortes. A única chance que governos nas Américas, né, fora dos Estados Unidos, têm de tratar de igual para igual com um governo desse, o que eu acho sadio. Eu não acho ruim o fato dos americanos serem fortes. O que eu acho ruim é o fato dos presidentes das Américas serem fracos para lidar com isso. Não adianta você ficar gritando, olha, os imperialistas, olha, os não sei o que, neoliberais, tudo mais. Se você não entende a linguagem do seu inimigo, para poder lidar com ele. E, inclusive, isso está no livro, A Arte da Guerra. A Arte da Guerra tem isso. Você precisa conhecer o seu inimigo, saber as táticas do seu inimigo para que você possa reagir e ganhar dele. É possível ganhar dos americanos a economia? Claro que é possível. É possível ter os americanos como parceiro? É bom isso? Claro que é bom. Lógico que é bom. Mas você não pode tratá-los constantemente como inimigos e assim se bloquear, não querer saber nada deles. Eu acho que isso é um erro. É preciso entender que eles são colonizadores, que eles são especuladores, que eles vão te explorar. Então você sabendo disso, amigo, você sabendo que seu vizinho, se você vacilar, ele vai tomar tudo que você tem, não dê brecha, entenda, crie uma relação de convivência com ele, aprenda o jeito que ele faz e tire o melhor proveito da situação. A pior coisa que você faz é ficar, tipo assim, briguinha, e depois acaba sendo colonizado e derrubado do mesmo jeito. Por quê? Porque o seu vizinho, ele vai pagar o outro vizinho, vai pagar o carteiro, vai pagar todo mundo para fazer uma campanha para derrubar você. É isso que os americanos fazem. Fizeram com o Brasil, não é a primeira vez. Agora em 2016 a gente tem algumas pistas aí, segundo o Wikileaks, que os americanos financiaram também esse golpe parlamentar no Brasil, financiaram o golpe militar no Brasil, financiaram diversos outros golpes e continuam financiando. Isso é política americana. Não adianta você esperar que os americanos vão melhorar nisso. Não vão. A política americana é isso. Tradicionalmente é isso. Eles derrubam governos. Eles assassinam presidentes. A CIA, eles se assassinam, eles mandam matar presidentes, quem eles quiserem. É assim que eles trabalham. É preciso
É preciso entender esse pensamento e não fique rezando na igreja que eles não vão mudar. Você tem que trabalhar com esse aí. São esses americanos, beleza, eles têm dinheiro, tem, mas é com esse que a gente vai ter que negociar. Então você tem que se adaptar a essa coisa. Como é que se faz? Primeiro você precisa se fortalecer, entender de economia global e tudo mais, criar um mercado paralelo aos americanos e sabendo que quando você criar isso, você vai sofrer mais pressão ainda deles, que eles vão lutar para destruir. Por exemplo, foi isso que o Lula fez. O Lula quebrou o eixo da economia do Brasil, que antes a economia do Brasil dependia só dos americanos, basicamente, e dos europeus, em segunda opção. O Lula chegou e disse, vamos fortalecer a economia aqui com a China, vamos exportar para a China, vamos vender para a África. O Brasil não vendia quase nada para a África. Foi isso que ele fez, ele mudou o eixo da economia no Brasil. Ao mudar o eixo da economia, os americanos, peraí que está mexendo aqui no meu. Quem são os brasileiros? Estão pensando que são quem? Então pense globalmente. É por isso que o canal Notícias Comentadas vai de vez em quando falar sobre essas coisas globais, que é para você começar a entender como funciona a economia global e quais são as influências de uma economia global dentro do Brasil e dentro do seu país. Nesse caso aqui, a Venezuela. Então, resumindo, é preciso entender como funciona a economia global, é preciso entender como os americanos dominam isso. Tá? Olha, não interessa, no final das contas, não interessa se você é socialista, se é comunista, se é ultradireita, se não sei o que. Amigo, se você não der lucro para os americanos em se tratando de globalização, eles vão te derrubar. Eles vão te derrubar. É claro que a gente prefere um governo que priorize o povo, afinal de contas, é para isso que existe o Estado. O Estado é a representação do povo, normalmente. Então, para que se cria Estado? Para representar o povo e para gerir, para que haja o quê? Distribuição de renda e uma série de fatores, benefícios para a sociedade, estradas, hospitais, que todo mundo possa acessar, escolas. É isso, para isso que serve o Estado. Então, se o Estado está ali para defender o povo, você tem que entender de determinadas coisas aí a nível global. Não é achando que o socialismo e o comunismo e o neoliberalismo... Olha, no final das contas, isso só é filosofia. O ideal é o quê? Você fazer o Estado, você entender o Estado como se fosse uma empresa, lutar para o desenvolvimento daquela empresa. Ele tem que gerar lucro, para que você possa reverter o lucro em benefícios sociais, porque essa é a função do Estado. Uma empresa, diferente do Estado, ela reverte o lucro no benefício do dono dela, ela pode também reverter esse lucro para os trabalhadores, mas isso é muito raro, ainda mais no sistema capitalista que a gente vive no mundo. Mas o Estado, o correto do Estado é reverter o lucro dele, né, procurar lucrar o máximo possível para reverter isso em benefícios sociais para toda a sociedade. Né? Haja visto que o Estado, está aí a máquina do Estado, beleza. Imagine, o lucro do Estado indo para o bolso do Temer, para o bolso do Aécio Neves, para o bolso do fulano. Não é para isso que está o Estado aí. Não é para isso. Então, não é para ir para o bolso do Lula, não é para ir da Dilma. Não tem nada a ver. O Estado tem que reverter o seu lucro nas questões sociais. É isso que o governo da Venezuela fala em seus discursos. O que a gente vê aqui? Vamos fazer uma crítica à Venezuela. Que a Venezuela, digamos que esteja sofrendo ataque especulativo, ataque de um monte de coisa, né? Mas a Venezuela não conseguiu dentro desse contexto. Porque assim, você nasce, você é presidente de um país que tem petróleo. Então, amigo, você está ferrado, os americanos vão te perseguir. Se você sabe disso, então você tem que montar uma equipe econômica que dê uma resposta a essa situação. Porque são nessas condições que você vai governar. E aí eu não quero saber se você é socialista, se é de direita, de esquerda, de nada. Eu só quero saber que você vai reagir a essa coisa bem e vai reverter o benefício para a questão social. A Venezuela é um país muito rico, minha gente. Muito rico, tem muito petróleo, riqueza natural pra caramba. Então já poderia ter saído. A Venezuela poderia ser o país mais desenvolvido da América do Sul, porque é um dos mais ricos em questão de recursos naturais. E por que não é? Porque o governo Maduro não teve ainda a capacidade de transformar esse país num país desenvolvido. E aqui alguém já vai me criticar. Mas como é que se Morfeu, você fala isso? Os americanos, claro que estão lutando.
Só que é aquilo que eu falo para vocês, as condições são essas, amigo. Não adianta você assumir e dizer, olha, não estou conseguindo por causa dos americanos. Não, você tem que lutar com os americanos, eles são muito maiores do que você, mas é com eles que você tem que lutar. Não adianta, não dá para escolher o inimigo, ele está lá em cima de você. É contra eles que você tem que lutar. E é que nem você tá ali dentro de uma corrente de água. Não tem como você parar a corrente. Corrente aqui são os americanos. Você tem que aprender como ela funciona, o que você pode fazer. Você pode conduzir a corrente de água para aquilo ali se transforme em benefício para você. Mas parar a corrente de água você não vai conseguir. Então, a minha crítica em relação ao governo da Venezuela, que eu não conheço, não tem como a gente ser estudioso do governo da Venezuela, estando fora da Venezuela, no caso eu estou fora da Venezuela, né, e a gente falar com tanta propriedade. O que a gente pode analisar em relação à Venezuela e outros países é a interação com o meio, que é isso que eu estou falando para vocês. Que é a mesma coisa que eu falei lá naquele vídeo sobre evangelização e tal. Quer entender Deus? Procure estudar o que ele criou, porque é o meio, é a maneira como ele interagiu. Então, estude o meio. Às vezes, quando você não consegue estudar o determinado ponto que você quer, então estude o meio, como ele interage, aí você vai saber mais sobre ele. Então, no caso aqui, a gente vê a economia da Venezuela. Bom, agora vamos lá para a parte mais crítica da coisa, que é o seguinte, a imprensa brasileira, liderada aqui pela Globo, ela fala o quê? Constantemente. Quando ela fala da Venezuela, ela fala a palavra crise na frente. Nós já vimos esse filme no Brasil também, né? Então você tem que ter um cuidado muito grande ao ler notícias da grande mídia brasileira, liderada aqui pela Globo. Eles têm um interesse enorme em mostrar que o sistema da Venezuela não presta, por dois motivos. Para justificar a merda que fizeram no Brasil, né? E a segunda porque eles são parceiros ideológicos aí também dos americanos. Se a grande mídia brasileira especula a favor dos americanos, como é que você espera que a grande mídia brasileira vá falar alguma coisa boa da Venezuela? Não tem como. Não tem como. Então você tem que ler a notícia? Tem, leia a notícia. Mas dê um espaço para tolerância. Eu já vou mostrar para vocês por quê. Olha só. Crise na Venezuela. Notícia aqui de maio de 2016 do Globo. G1 aqui. Veja a cronologia do agravamento da situação do país. O vizinho está em estado de emergência econômica. Oposição faz campanha por referendo para tirar Maduro do poder. E aqui mostra a oposição. E lembrem, o povo, assim como no Brasil, muitas vezes é gado de manobra. Então, você vê aqui essa foto da Globo mostrando, olha só o povo todo aqui, né? A foto está próxima das pessoas, não dá para ver o tamanho real dessa manifestação aqui. Só que a gente, ao ver a foto, a gente pensa que é enorme, né? Mas não dá para ver o tamanho real. Bom, inflação, insegurança e escassez de produtos básicos já eram um contexto na Venezuela em 2014, quando explodiram as manifestações de estudantes e opositores de Nicolás Maduro. Recentemente, porém, a situação se agravou. A inflação passou a ser a maior do mundo, segundo o FMI. O FMI, bom, quem é FMI para falar alguma coisa? Só tem interesse que o país se arrebente, emprestar dinheiro e ganhar dinheiro com juros. A escassez de remédio levou o parlamento a decretar crise humanitária, o racionamento de energia ao longo das filas supermercados e aumento de criminalidade aumentaram e o descontentamento social, os protestos e saques. Então, a desgraça absoluta. Aí tem uma outra foto de uma fila aqui, né, acho que é uma padaria aqui, panadaria. Uma série de fatores agravou os problemas sociais e econômicos, como a alta dependência da importação de bens, a queda do preço de petróleo, maior fonte de suas divisas, e o controle estatal da produção e distribuição de produtos básicos. Então você vai ler isso aqui e você vai ficar convencido no final que a Venezuela realmente tá para se acabar. Né? Aqui ele está falando só do agravamento da crise. Agora vamos para um site internacional que também é de direita. BBC Brasil. Inclusive tem as mesmas cores aqui, né? Do G1. 5 mitos sobre a crise da Venezuela. Julho de 2016. A reportagem da Globo é de maio. Junho, julho. 2 meses depois, a BBC publicou 5 mitos sobre a crise da Venezuela e o que acontece de verdade, segundo o BBC. A gente tem que olhar. A BBC é de Londres, também altamente capitalista, mas aqui eles publicaram esse negócio, vamos dar uma olhada. O que é isso aqui? Nos últimos 3 anos, a crise na Venezuela se agravou a ponto de fomentar relatos dentro e fora do país, pintando um cenário bastante catastrófico da situação do país. Mas em meio à polarização
da sociedade, a forte politização de relatos da mídia, muito do que está sendo dito é baseado nas impressões exageradas. Olha, esse site aqui, ele não é socialista, tá, minha gente? É um site de direita. BBC é Londres, é de direita. Eles estão mais para neoliberais do que outra coisa. Tá? O que ele fala aqui? Mas até que ponto as coisas estão ruins no país, que foi rico e hoje é pobre? Destacamos 5 tópicos que parecem ser enraizados na opinião de muitos sobre a Venezuela. Na Venezuela, há fome. Ele diz o seguinte: em algumas regiões da Venezuela se passa fome, mas não a maioria da população. 90% dos venezuelanos disse em 2015 ao levantamento Encov que está comendo menos e com menor qualidade. De fato, a crise alimentar se aprofundou em 2016. Se vêem mais filas e são relatados mais casos de subnutrição, com mais pessoas que comem 2 ou menos vezes por dia. Mas a situação não se enquadra no que o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas define como uma escassez generalizada de alimentos, que pelo menos 20% das famílias sofram escassez severas, que a desnutrição seja mais que 30% e que ao dia morram 2 pessoas a cada 10 mil. De acordo com Data Análise, instituição da pesquisa mais citada a esse respeito, 43% das famílias sofrem de escassez, mas de produtos básicos como arroz, farinha e leite. E por mais caros que sejam, o venezuelano tem frutas e verduras disponíveis em cada esquina. De acordo com a fundação lá, a desnutrição está entre 20% e 25%. Tá, então, você vai ver aqui. E Venezuela é igual a Cuba? Em geral, 3 elementos permitem que a Venezuela se cubanizou, como alguns dizem: a fila para comprar produtos racionados, a dualidade da economia e a militarização do governo. Mas essa comparação só pode ser feita até aí. A Venezuela é um país capitalista. Onde o setor privado tem certa atividade, apesar das restrições e expropriações do Estado, que adquire cada vez mais controle sobre a economia. Em Cuba, o setor privado é mínimo. Na Venezuela, a internet é a mais lenta da região, mas quase todos têm conexão com acesso ao Facebook, Netflix e meios de comunicação internacionais críticos ao governo. Em Cuba, não. O McDonald's, que não está em Cuba, tem problemas para importar batatas fritas, mas ele está lá, cheio de pessoas comendo sorvete ao domingo. Tá? Então, isso aqui também é mito. A Venezuela é capitalista. Tá? Apesar, como eu falei no começo do vídeo, de o governo ter essa pretensão mais socialista, de distribuição de renda, mas o governo da Venezuela é capitalista. A Venezuela é uma ditadura? Em um debate acadêmico que leva alguns anos, se na Venezuela há uma ditadura moderna ou regime híbrido, mas são poucos os especialistas no país e no exterior que falam em ditadura tradicional. Primeiro, eles dizem porque há oposição, por mais que não tenha acesso a recursos que o partido governista tem, e apesar das prisões e restrições a que representantes dos seus tenham sido sujeitos. E se há eleições, embora removidos alguns poderes da Assembleia Nacional eleita com votos, quando ela passou a ser controlada pela oposição. Então, o que eu li para vocês no começo? O parlamento venezuelano, a maior parte é oposição. Então você não pode falar de ditadura, porque ditadura elimina, mata a oposição. Foi isso, inclusive, que a ditadura militar no Brasil fez, perseguiu a oposição, matou a oposição. É isso que o nazismo fez, é isso que o fascismo fez e todos os outros governos de ditadura, eles matam a oposição. Todo mundo odeia Maduro? Muitos fora do país perguntam como é possível que Maduro ainda esteja no poder. Com várias pesquisas, ele detém entre 20% e 30% de apoio. Há venezuelanos que se consideram chavistas, que dizem apoiar Maduro nas pesquisas, mas que quando falam à imprensa soltam uma série de insultos contra o presidente. Tá? Então, assim, também tem gente que gosta. Você não pode sair de casa. A criminalidade desenfreada e o medo levou alguns a preferir assistir filme em casa do que em um bar à noite. Mas ainda há muitos, não só em Caracas, mas em todo o país, que vão às discotecas, bares e restaurantes. E aí a gente fala do Brasil, né? Como é que o Brasil não tem medo de crime? Tem determinados bairros no Brasil que você não anda nem de dia nem de noite. Bota um sistema de navegação, às vezes em alguns estados brasileiros, que entra em favelas e o camarada te mata. E aí você vai apontar para a Venezuela e dizer que lá... Bom, Venezuela, se você quer saber mais sobre a Venezuela, eu vou deixar esse outro link aqui, que é um site, na verdade em espanhol, El País, que tem também a sua versão em português. Então tem aqui, ó, Tag Venezuela,
e você pode ler várias notícias sobre Venezuela. A rede Propina Fora do Brasil inclui a Venezuela, caos na Venezuela, idosos venezuelanos que vivem no exterior deixam de receber suas aposentadorias e assim por diante. Bom, tem que ver também a tendência aqui do site em relação à Venezuela. Agora, a Venezuela, pessoal, eu falei para vocês que é um país lindo. Olha, tem fotos aqui da Venezuela que realmente tem alguns paraísos, né, de beleza assim da Venezuela. Muita praia, muita região bonita, né? Não é essa desgraça que muita gente, vai para Venezuela. Olha, ir para Venezuela, morar lá não seria ruim não. A questão da beleza naturais e tudo mais. Tem muita coisa bonita na Venezuela. Eu só coloquei aqui, olha, pontos turísticos de Venezuela. Apareceu muita coisa boa. O que tem mais na Venezuela? Muitas Miss Universos que foram eleitas são da Venezuela. Muitas mulheres lindas. Você pode ver aqui é uma, aqui é outra. Eu não sei o nome delas, mas eu sei que historicamente a Venezuela já elegeu diversas Miss Universos, Misses Universos, ou sei lá como é que fala direito. Tá, então, a Venezuela também é conhecida por isso, por ter mulheres muito bonitas. Uma outra coisa, eu peguei aqui o site do Wikileaks falando sobre a Venezuela e infelizmente eu não encontrei uma outra fonte que fale com mais propriedade. Vamos ter que pegar aqui o Wikileaks. O Wikipedia. Lembrando que o Wikipedia é escrito pela população, então dependendo de quem escreveu, tem o seu interesse assim assado. O Wikipedia, ele tem melhorado cada vez mais nos últimos anos a qualidade do conteúdo dele, tá? Mas mesmo assim a gente tem que ler com cuidado. A informação que me interessa aqui é sobre economia. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Era sobre a base da economia. E a base da economia da Venezuela, hoje, infelizmente, ainda é só o petróleo. Venezuela tem as maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, além de ser classificada consistentemente entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. Em comparação com o ano anterior, outros 40,4% de reserva de petróleo bruto foram comprovados em 2010, permitindo que a Venezuela superasse a Arábia Saudita como país com maiores reservas de petróleo. Então, ele fala aqui da economia. Por que eu digo infelizmente? Porque se você tem petróleo, como eu falei antes, você vira alvo dos americanos. E se você só tem petróleo, você vira um alvo frágil para os americanos. Seria muito melhor se o governo tivesse conseguido reverter ou reinvestir os recursos que ele ganha com petróleo para desenvolver outras áreas da economia, sabe, ciências, produtos com maior valor agregado e tudo mais. Aí você fica menos dependente do petróleo. Porque quando os americanos vierem para dar um golpe em você, que eles vão fazer isso, é natural do DNA americano, vai fazer isso. Então assuma a presidência e já conte com isso, se previna. Quando eles vierem, mesmo que eles consigam, você tem a economia sustentada em outras fontes. É uma economia diversificada, como a deles. Tá? Eles não dependem só de uma coisa. Eles são muito fortes na agricultura, no agronegócio, competem de igual para igual com o Brasil, muitas vezes ganham do Brasil. Mesmo não tendo o potencial do Brasil, eles têm melhor eficiência na produção do que o Brasil. Isso faz com que eles sejam muitas vezes mais competitivos do que o Brasil. Eles têm um poder político no mundo, então são muito fortes. Eles têm o agronegócio, como eu falei para vocês, ele tem a questão de alta tecnologia, eles vendem tecnologia de ponta. O Brasil só tem agronegócio. O Brasil não está disputando ainda o mercado de tecnologia de ponta, assim, de grande massa, né? Tem uma coisa ou outra que o Brasil tem, tecnologia e tal, mas não dá para comparar com a tecnologia dos americanos. E isso mostra o quê? Que os americanos são muito bons em economia, porque tem uma economia diversificada. Então você tem petróleo, beleza, já tem um certo dinheiro em caixa, investe em outras áreas. Um dos erros da Venezuela é concentrar riqueza no petróleo e ficar meio que dependente daquilo, é um vício, né? E o Brasil também tem uma grande reserva de petróleo, tem que se preocupar com essas coisas e diversificar cada vez mais a economia. Não achar que ele é a última bala, que é a bala que matou Kennedy, como algumas pessoas dizem, né? E que o agronegócio no Brasil está no seu último estágio de evolução. Não, está longe disso, longe. O fato de que o país ter potencial, o fato do país ter potencial no agronegócio não significa que ele é bom no agronegócio. O Brasil, no agronegócio, comparado até mesmo com a Holanda, que também tem agronegócio desenvolvido, só que investe na eficiência, o Brasil perde para esses países no que se refere
a eficiência de produção, porque o Brasil tem um desperdício muito grande de recursos. Para o Brasil produzir 1 tonelada de alguma coisa, ele desperdiça 2, 3. Nos outros países, não. Só que o Brasil consegue competir com os outros países porque tem muita área, muito potencial. Aí ele fica de igual para igual. No dia que o Brasil despertar e aumentar a eficiência das suas coisas, aí ninguém segura. Você entende? Isso é investir em ciência, em potencialidade, em pesquisa, em inovação e tudo que o governo atual, o governo Temer, não quer fazer no momento porque acha secundário. Inclusive, deu o comando dessa pasta para um religioso. E o religioso tem diversos bloqueios aí, né? Que, bom, ele não acredita em ciência, aquele negócio todo. Acha que a ciência está lutando contra a religião. Bom, a babaquice toda. Isso é um risco para o país muito grande. Agora, eu tinha falado da especulação dos americanos e vou finalizar também o vídeo falando isso. Nós temos aqui um site do Canadá, Global Research. WikiLeaks document confirm US plans to destabilize, ou sei lá como é que se fala, Venezuela. Documentos confirmam planos americanos para desestabilizar a Venezuela. Essa notícia aqui, ela é de 2010, dezembro de 2010. E ele diz o quê? Olha, State Department document published by WikiLeaks evidence. Então ele está dizendo que documentos publicados pelo WikiLeaks mostram o plano para influenciar na troca de governo, na troca de regime da Venezuela. Então, existem indicativos aqui que os americanos estão atacando, sim, especulando contra a Venezuela. Aí você tem que ver assim, todo mundo que é parceiro dos americanos, inclusive a grande mídia brasileira, vai fazer parte do plano e publicar cada vez mais. É um bombardeio de informações contra o governo da Venezuela, que já derrubou o Brasil, que é um sistema efetivo, derrubou o governo da Dilma. Então não há dúvidas que isso funciona. Existe essa guerra também de muitos anos, no caso a Venezuela vem aí resistindo, mas não é uma coisa fácil. Eu fiz as críticas ao governo venezuelano, mas você tem que entender, você está lutando contra a maior nação do mundo, assim, economicamente. A economia mais desenvolvida do planeta, que sabe utilizar muito bem os recursos especulativos, entende de economia, ela redefine a economia a todo momento. Então, é uma guerra fácil? Não, não é. O que eu disse para vocês não tem como escolher outro inimigo, é esse aí pronto. Aqui um site em espanhol, Telesurf TV fala o seguinte: Clinton emails reveal direct US sabotage of Venezuela. Um e-mail do Clinton está revelando uma sabotagem direta aí ao governo da Venezuela. Aqui ainda era a foto do Hugo Chávez, né? Mas a notícia é de julho de 2016. Né? Mais uma vez, um site da Espanha mostra que existe sim esse tipo de coisa. Então, quando você coloca aqui no Google, né? Se você colocar aqui, digamos, só Venezuela, vamos colocar aqui só Venezuela, totalmente independente. Vamos colocar aqui notícias, vão aparecer as notícias em português, basicamente, né, que dependendo da configuração do seu navegador. Então ele fala aqui, nomeia Maduro, petróleo Venezuela, reafirma que o parlamento venezuelano está em vias de não sei o quê, Maduro prometido são lá. Então você tem que analisar, né, dependendo, por exemplo, quando você identificar aqui a grande mídia brasileira, fatalmente você vai encontrar notícias criticando a comércio de Goiânia atrai brasileiro após Venezuela fechar fronteiras, criticando a economia da Venezuela, e agora você pode imaginar o porquê. Então, pessoal, é isso. Eu vou finalizando por aqui. O vídeo ficou longo, mas a gente está fazendo análise. Não tem como você fazer análise de uma maneira muito curta. Tem que investir mesmo nisso. Tem que investir mais tempo. Infelizmente, precisamos de tempo. Então é isso. Vou finalizando por aqui. Deixe seu comentário sobre a questão da Venezuela. Se você tem uma experiência maior com a Venezuela, é muito bem-vindo aqui o seu comentário. Coloque o seu ponto de vista. Se você acha que eu falei alguma coisa aqui que está errado, né, baseado em quê, essa notícia não sei o que para lá. Lembrando que a gente está comentando o que a gente vê, né? Eu estou tentando analisar o meio em que a Venezuela se encontra, como a Venezuela interage, porque eu não peguei informações de dentro da Venezuela. O ideal seria lá de dentro. Não peguei. Tá? Então, é um erro, infelizmente. Quem sabe lá na frente eu descubra uma outra fonte de informação de lá da Venezuela. Dê uma força aí pro canal, né, na medida do possível. Se você não puder dessa forma, compartilhe os vídeos, claro. Aliás, compartilhar o vídeo você pode fazer de qualquer maneira.
E é isso aí, o canal Notícias Comentadas contribuindo para você melhorar o seu entendimento sobre determinadas notícias que são vomitadas pela grande mídia, principalmente a grande mídia brasileira, e assim a gente chega também em outros países. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo, a próxima notícia. Até lá!